Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo e Palmeiras empatam aí, né, em 0 a 0 aí. É um jogo aqui que tinha, obviamente, né, alta expectativa perante os dois maiores clubes aí do Brasil, que vem conquistando tudo nesses últimos anos aí, em questão de orçamento, questão de qualidade técnica dos jogadores dentro de campo. E o jogo, na minha opinião, acabou frustrando para quem assistiu, né? O jogo foi bastante frustrante aí. E eu, talvez você também, esperava muito mais desse jogo aí, né? Então, vambora com mais um debate aí. E eu quero saber a tua opinião. O empate para o Flamengo está de bom tamanho? O Flamengo continua na liderança ali, junto com o Bragantino. A diferença no saldo de gol de apenas um gol, né? Mas o empate para você está de bom tamanho? Eu acredito sim que dava para ganhar. O Flamengo no último passe, ele sempre pecava no último passe, né? Ali no último terço do campo. Mas o jogo deixou a desejar e o empate acho que tá de bom tamanho. Mas eu quero saber a tua opinião aí. Deixe seu like, se inscreve no canal também para você não perder nenhum vídeo. É isso aí, tamo junto aí, galera. Técnicos, porque os homens realmente de defesa foram melhor. Certamente a gente vai ouvir daqui a pouco as entrevistas e aí certamente os dois técnicos vão falar do calendário, porque vem de jogos desgastantes e meio de semana tem Libertadores. A que vocês atribuem, então, esse jogo que decepcionou vocês? Não dá para colocar só na conta do calendário, não, Bruno. Hoje nós fizemos o jogo de Aston Villa e Bournemouth. O Aston Villa jogou um jogo no meio de semana da Conference League, difícil, foi para os pênaltis. Só foi alterar o Unai Emery aos 88 minutos e o time correndo o tempo inteiro. Então, assim, não dá para reclamar só de calendário. Isso aí é reclamação ano após ano. Acho que tem muito do que os times não conseguiram jogar. Mas é que aí, nesse Palmeiras e Flamengo, tem uma tensão que no Aston Villa e no Bournemouth também não tem, né? Não, mas eu tô falando da questão da intensidade de jogo. Não dá só para colocar na conta do calendário. Se toda vez que a gente for... A gente tá no começo da temporada. A gente não chegou nem no meio do ano ainda. Se toda vez que o jogo for ruim, das duas, talvez, principais equipes das competições, né, das que a gente espera mais tecnicamente, a gente for colocar na conta do calendário, a gente então vai esquecer qualquer tipo de coisa. Mas o calendário, eu acho que influencia na escolha dos treinadores, na do Tite, no caso do Pedro, eu acho que, obviamente, o Tite vai falar isso. Também. De La Cruz, ele precisa segurar. Mas o time do Flamengo não estava ruim em campo. Poderia, tecnicamente, render mais. O Palmeiras, com o time que tinha em campo, poderia, tecnicamente, render mais. Eu acho que passa muito pelo que o Pedro falou. Acho que tinha muito mais medo de perder do que propriamente a vontade de vencer, porque os times foram muito burocráticos em boa parte do primeiro tempo. O primeiro tempo ele é travado e não me parece, Bruno, dentro da sua pergunta, que os times estavam incomodados com isso. O Palmeiras estava confortável no primeiro tempo. Estava tudo tranquilo. Ele entra em campo para tirar a velocidade de jogo, bola do pé do Flamengo. Porque se você tem o Arrascaeta do outro lado, você quer tirar a bola do pé do Arrascaeta. Se você tem o Bruno Henrique do outro lado, você não quer dar campo para o Bruno Henrique. Sim. O Palmeiras tirou o campo do Bruno, ele foi quem tentou alguma coisa ainda, aquela bola que a gente viu nos melhores momentos, a finalização do Luiz Araújo. Tem muito mais um desmarque ali do Luiz Araújo que chega na frente da meia-lua, o Bruno fica carregando, no tempo só acaba dando dele, chute de fora da área, Everton tira. Então, ele tira muitas vezes o campo do Bruno Henrique, ele não dá espaço para o Arrascaeta e ele ainda assusta em bola aérea, alguma coisa. Me parecia um jogo que o Abel idealizou no primeiro tempo, então ele não estava desconfortável. E o Flamengo sabia que não era o Pedro em campo, sabia que o De La Cruz não estava em campo, que talvez não tinha como exigir muito mais do Carlinhos ali, tanto que ele é sacado no intervalo. No segundo tempo, sim. Eu acho que o flamenguista, quando ele olha para o segundo tempo, ou o Tite, o torcedor que estava no ar, o torcedor que estava em casa, quando ele olha para o segundo tempo, ele fala: Palmeiras em algum momento não tinha o fôlego do primeiro tempo, a gente em algum momento teve volume que não teve no primeiro tempo, poderíamos ter feito. Sim. Fica a sensação, e o palmeirense poderia ter não se dado lá do gol do Moreno, poderia uma bola aqui, ali, outra, mas o empate foi o que se buscou. Quando você entra em campo, buscando não deixar o time jogar e tá a sua feição ali, e o Flamengo, quando opta por descansar, vai ter que ouvir o Tite, eu não acho que tem problema. Se o calendário está pedindo isso, eu acho que o debate talvez tivesse que ser anterior. Por que você não programou para ter, talvez, os dois principais jogadores ao lado do Arrascaeta? Ele programou para ter o Arrascaeta nesse jogo, né? Mas eu não sei se você poderia ter programado, por exemplo, ter o De La Cruz e o Pedro, mas aí é uma concepção do Tite. Sim. E ele esticou a corda nos outros jogos. Estreia de Brasileiro, que era muito importante. Segundo jogo contra o Nova Iguaçu, porque era para levantar a taça. Jogo contra o São Paulo, porque era muito importante. Ele foi esticando e tem um jogo de altitude. O próprio número de jogos do Campeonato Carioca em que ele utilizou o time principal. Talvez não precisasse tanto. O Carlinhos não está jogos mais normais que não fossem clássicos, né? Olha, eu acho que o único que justificaria ele ter realmente mexido muito na equipe, que ele não mexeu, é o segundo jogo. Mas é que é o jogo da final, né? A taça. Tudo bem, mas ali não precisaria. Era uma questão institucional, que a gente até falava durante a semana.
O Flamengo tinha uma preocupação muito grande de levantar uma taça. Sim. O time principal estar em campo, não ser uma coisa de 3-0 na ida, 1-0 derrota na volta. Então, aquilo ali foi um projeto do clube. Não, agora, acho que ali justificava. Hoje, dentro do que o Pedro está falando, é o que eu penso. Eu não imagino que o Tite e o Abel tenham sentado para montar o jogo pensando como é que nós vamos ganhar do outro. Não, é como nós não vamos perder. Ou seja, quais são as armas do adversário? Essas. Isso que o Pedro está falando, eu acho que é o que aconteceu. Vou segurar o Flamengo aqui e o Flamengo... Primeiro eu não perco, né, Mauro? Depois eu vejo. Exatamente. Então, mas, Mauro, quando os dois técnicos, o Tite primeiro, o Tite eu acho que é o primeiro a tomar a iniciativa para querer ganhar o jogo. Sim. Quando ele coloca o Pedro, quando ele coloca o De La Cruz... No segundo tempo já, né? No segundo tempo. Eu acho que o Tite toma a iniciativa. De acordo. E depois, o Abel demora um pouquinho, mas ele também toma uma iniciativa para ganhar o jogo, não toma? Ele reage ao que ele perdeu de campo. Exato. Mas eu acho que é mais aí não mostra que os dois queriam ganhar? Não, mas aí é mais... O do Abel eu vi mais como uma reação aos movimentos de peça do Tite, pensando no Tite ali colocando... Não, peraí, vou colocar meus principais jogadores aqui que não jogaram porque eu preciso do resultado, quero o resultado, não preciso, mas quero o resultado, e o Abel reagindo a isso. E para mim o Abel mexeu mal. O Gustavo Gomes fez uma partida horrorosa. Perdeu todas as divididas com o Bruno Henrique. Não vem bem. Não vem bem. E aí, ao invés dele deixar o Mike, que estava jogando bem e sendo a cara aguda ali pelo corredor pelo lado direito, tinha acertado uns 2 cruzamentos, ele saca o Mike e entra com o Marcos Rocha para frear a movimentação do Bruno Henrique. Era só isso que dava para fazer? Acho que dava para pensar numa outra situação. O Estevão é novo, mas é menino, é para ir para cima, é para ter a ousadia ali, segurar um pouco também, frear um pouco as descidas do Flamengo, porque chegou um tempo no segundo tempo que o Flamengo estava muito intenso ali na velocidade. Ele percebeu que o meio de campo não seria a vez de fazer, porque estava muito congestionado, um jogo muito truncado pelo meio de campo, começa a abrir o lado de campo e acelerar mais o jogo. Aí a reação do Abel, acho que demorou e não foi, talvez, a melhor opção. Eu acho que o Tite, no segundo tempo, percebeu que dava para ganhar. Ele começou, primeiro, vou tentar não perder. Aí, diante do que aconteceu no primeiro tempo, aí ele mexe para falar, acho que dá para ganhar aqui dentro, vou para cima. Vou colocar o que eu tenho de melhor aqui, que eu poupei, já poupei um bom tempo. Um foi o tempo todo, que foi o Pedro, né? O outro foi um pouco menos, né? O De La Cruz já entra com um pouco... Inclusive, essa falta aí era uma grande expectativa. Essa falta me chama a atenção no seguinte detalhe. Você vê que 3 jogadores do Flamengo ficaram ali, esperando para bater. Arrascaeta, De La Cruz e o Léo Pereira. E normalmente era uma falta que, em tempos normais, bateria o Arrascaeta. É o cara que, né? Mas agora, depois do golaço que fez o De La Cruz, com a chegada dele no time, do jeito que ele tem jogado, o próprio Arrascaeta entende que, de repente... Vamos deixar isso para o De La Cruz. Ele entrou aos 31, Mauro, o De La Cruz, no segundo tempo. Então, pois é. Então, ele jogou pouco tempo. Bem menos do que o Pedro. Bem menos do que o Pedro, que entra no intervalo. Botar o Gabriel Menino ali, vai mudar o quê no Palmeiras? Não. Ele só começa a mudar depois com o Estevão e Lázaro. Antes ele coloca o Rony, certo? No lugar do Flaco? Isso, no intervalo. Hendrick, frente pro gol, se eu não me engano, que ele chuta... Não é aquela finalização que a gente espera do Hendrick. Claro. Um exímio finalizador, do próprio Gabriel Menino da também, idade. né? Então, assim, eu acho que teve a ver também com preocupar primeiro em não perder para depois tentar pensar como poderia ganhar ao longo do jogo. E teve também, para mim, erro tarde, pouquíssimo inspirada de jogadores de mais qualidade. A Arrascaeta está muito travado. Toda a bola do Palmeiras chegava no Arrascaeta, chegava no Bruno. Mas em algum momento você está sempre com a sensação que ele pode tirar um coelho da cartola. Sim. Uma finalização, essa bola não entrou, a bola do De La Cruz não entrou, o Pedro esteve em campo, a bola não chegou para que entrasse. Então, para mim também teve erro técnico individual de quem deveria fazer esse papel aí dos muitos gols que você fala. Dentro da sua provocação, você quer dizer que se um inglês for assistir esse jogo, ele que está acostumado a ver o que vê por lá, e falarem para ele, olha, são os 2 melhores lá da América do Sul. Sim. Se bem que tivemos o Boca e River hoje muito bom, hein? Verdade. Espetacular. Mas que normalmente o Boca está são as 2 melhores equipes mesmo. O Boca está em baixa e tal. Então, mas assim... E mais investimento. Mas o jogo em si foi muito bom também de Boca e River e tal. Mas, em geral, assim, os 2 melhores lá da América do Sul fizeram esse jogo aí. Você quer dizer que eles não vão gostar, né? Perto do que eles estão acostumados a ver. Eu acho que não vão, não. Não, acho que não vão, mas a gente não tem dúvida que continuam sendo os 2 melhores e os 2 favoritos aos títulos da temporada. E vão oferecer bons jogos ainda esse ano. Acho que uma característica, exemplo, se você me permite, não sei se os colegas concordam também,
a gente viu, principalmente meio de semana na Champions, muito jogo franco, jogo aberto de mata-mata. Hoje, o Flamengo dorme tranquilo, apesar de não ser uma atuação, sabe, uma senhora atuação. Mas às vezes o mata-mata é o que deixa o jogo mais tenso. Não, depende do primeiro jogo. Segundo jogo de mata-mata, você vê muita coisa aberta. Então, eu acho que também tem uma característica. O Flamengo hoje pontuou e tem a mesma pontuação do primeiro colocado. Vai ficar ali talvez em segundo por saldo, entendeu? Então, tem isso, empatou com o Palmeiras fora de casa. Pouca gente, talvez. Flamengo não é claro ruim. que o Inter venceu, mas o Palmeiras perder ponto dentro do Allianz, principalmente, não é algo comum. Então, assim, acho que isso também ajuda. Mas o fato é que o Palmeiras fez 2 jogos seguidos em casa contra 2 adversários diretos e fez 1 ponto. A gente está falando da questão do... O Pedro chamou a atenção da questão da eficiência. E aí, só uma coisa, desculpa, Natália. O Veiga... Depois a gente fala do Veiga, vai. Não, o Veiga também chama atenção o quanto ele anda sumido, né? Ele tá cansado, hein? Comentávamos, inclusive, lá na redação, enquanto assistíamos o jogo, o quanto não se ouviu o nome dele durante a transmissão. Muito pouco participativo, muito apagado. Passa também por aquilo de postura defensiva, mas passa também do jogador que tem o tamanho que ele tem dentro do funcionamento do que é o Palmeiras, aparecer mais para o jogo. Agora, a gente fala, o Abel ele vem chamando a atenção o quanto o Palmeiras perde em vários jogos, em que tem mais volume de jogo, em que tem muita ação produtiva, em que está muito perto da área e não consegue ser efetivo. Sim, sim. O Palmeiras vem sofrendo com isso já no final da temporada passada. Mas hoje ele não criou para isso, Natália. Mas teve 11 finalizações. Você acertar uma só? Isso passa também por você ter um poder melhor de Mas em que condição o Palmeiras finalizou? Acho que ele não teve condições reais ali de finalizar. E passa muito, a meu ver, pela boa atuação também. A gente espera um Flamengo melhor com bola. Mas sem bola, se eu olho para a linha defensiva, me agradou muito os dois hoje. Os dois zagueiros bem, do Flamengo. Né? Muito. E aí passa também o Veiga. Fez uma partida quando o time do Tite, que ele pode ter muitos problemas ao longo da temporada, mas ele vai ser sempre um time de ceder pouco espaço ao adversário. Por isso o Palmeiras, acho que o Bruno cita isso, não tem tanta tranquilidade para finalizar. Vai ser sempre um chute mascado, uma bola de longe. Esse tipo de chute, ó. Tá marcado. Tem 2 ali. Então o que acontece para mim isso explica um pouco, a gente conversava ali na redação durante o primeiro tempo, a sensação de que o Veiga está mais uma vez apagado. O Inter blocadinho, fechadinho, sem espaço, ele não aparece. O Veiga não cria espaço. Ele precisa ter o espaço para atacar e para utilizar bem esse espaço. Hoje, se o Flamengo bloca ali também, protege a sua área defensiva bem, não tem o espaço para o Veiga trabalhar. Ele não é um jogador como o Arrascaeta, que no mínimo espaço ele vai arranjar um drible, vai rabiscar, vai te gerar alguma situação. Ele precisa do espaço, ou para atacar, ou para correr, ou para chegar com a bola, ou para receber de alguém para finalizar, finaliza muito bem. Então, quanto mais blocado tiver essa defesa adversária, quanto menos espaço o Veiga tiver, a gente vai ficar com essa sensação de que o Veiga está mal, que ele está sumido. Porque não é exatamente um cara de articulação, é muito de finalização, de chegada. Você não pode deixar ele com espaço. Ele com espaço ele vai arranjar um chute. Vai se movimentar, vai receber uma bola na frente. Agora, o criar o espaço do Veiga não é da característica. Nem tem que exigir mais disso. Ele nunca foi um jogador assim. Ele e o saiu... Flamengo reduz assim como o Inter reduziu. Mauro? Só para te dizer o seguinte, ele deu 18 passes, a gente teria que olhar quais foram esses passes. Ele acertou 17, o Veiga. Mas foi passe daqui para aí? Já está aí o Tite? Lateral, né? O Tite vai começar a falar e a gente tem números interessantes também sobre as duas equipes. Já o Mauro vai completar, mas o técnico do Flamengo falando agora aqui no Sport Center. Vamos lá. Boa noite. Pega a parte da tua pergunta e tu dissesse as respostas dela. Primeiro, é um gramado onde proporciona velocidade, uma hora acrescenta isso. A arbitragem também, num nível melhor. Não é só porque eu tomei cartão amarelo, tu tem que ter um critério estabelecido para as duas. E foi a supremacia das duas equipes do processo de marcação, de contato, com 2 modelos diferentes em cima da criatividade. A criatividade que teve nos poucos momentos das duas equipes, ela não teve a conclusão. Tite, boa tarde. Mendo Bidlovski, ESPN. Ainda sobre essa questão da expectativa, né, que tinha para o jogo, muitos torcedores do Flamengo ficaram surpresos, né, com a escalação, com o Pedro e o De La Cruz começando no banco. Queria que você explicasse os critérios, as avaliações que você fez para pensar com essa escalação para esse jogo, pensando na sequência do Flamengo. Bom falar contigo, bom te ver de novo. Meu respeito. Meu também. Tudo bom? Alô, estão me ouvindo? Meu também. Quanto a não iniciarmos com Pedro e Nico, né, nós temos a avaliação
fisiológica, acúmulo de minutos. Então, seguindo essas recomendações, né, do Departamento de Saúde e esse calendário árduo também, a gente fez, iniciamos com outros atletas que no nosso entendimento também poderiam responder bem. Eles entraram no segundo tempo, os links já são links, assim, dentro dos minutos que nós temos aqui no Flamengo, eles já se conhecem melhor, entendo até que com a entrada dos dois, nós começamos a fluir um pouco mais ofensivamente. Mas é isso, foi o Departamento de Saúde que nos deu esse direcionamento. Eu reitero o que você estava falando, eu estava pedindo para chamar o Fábio, porque ele tem detalhes específicos da área, que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido uma hora. Aí o departamento médico diz, poxa, a nossa posição é de cuidados, que foram especificamente hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo, que estavam tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. Com o sintético também, que tem uma característica diferente. Né? A exigência, aí eu posso falar assim, porque eu sei, a exigência articular e muscular no sintético, ela é muito maior também. Tite, César, aqui, à direita de vocês. Boa noite, Guilherme Xavier da Trivela. Tite, na primeira coletiva que você deu no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Goianiense, você falou que seriam 38 finais. São 38 jogos, 38 finais. Diante de todas as circunstâncias que o jogo de hoje apresentou, entre desgaste, entre gramado, você acha que o Flamengo ter saído daqui com 1 ponto foi um bom resultado? Resultado justo num jogo equilibrado. Boa noite, Tite. Léo José, do Coluna do Fla. Nesse segundo tempo, você colocou uma parte do jogo, você colocou o De La Cruz e o Gerson juntos. E uma das dúvidas que a gente tinha era justamente como que fica a disposição dos dois em campo, sendo que um pode fazer a posição do outro. Aí eu queria entender de vocês, tanto para o César também, como que vocês agora, depois de conhecer o De La Cruz durante 3 meses de trabalho, como que fica essa disputa por posição pelo lado direito do campo? A presença do Gerson por ali faz com que o De La Cruz seja de fato um segundo volante junto com o Pulgar? Nesse jogo específico foi o inverso, né? O Gerson entrou por dentro e o De La Cruz com a flutuação, algo que ele já fez na seleção uruguaia. Porém, são jogadores que podem ser utilizados em mais de uma função, né? A gente tem esse entendimento do jogo e respeita muito isso para ver o que o jogo pede e a gente tentar sempre estar tendo recursos, né? Para que possamos não só entender o jogo, mas desenvolver soluções, né, ofensivas nesse caso. Não estou te pressionando, só estou trazendo o Fábio porque ele está trazendo uma resposta que vocês merecem, o torcedor merece, em termos físicos, abalizada, científicos. Fábio, por favor, fale dos atletas. Fica aqui, Tite. Vamos lá, só para iniciar, gente, como informação, a gente precisa entender que o futebol está cada vez mais intenso, está cada vez mais rápido, está cada vez mais veloz. Você freia muito mais e muda a direção muito mais vezes. Tem um artigo publicado em 2015, se eu não me engano, ou 2016, que acompanhou 7 temporadas consecutivas da Premier League. 2006 a 2007 até 2012 e 2013, se eu não me engano também. Foram acompanhados mais de 1.000 jogadores. Resultado final. Distância percorrida não alterou, 2%, só 2%. Número de piques de velocidade, 85% a mais. Ações de alta intensidade, que é freada, mudança de direção, aceleração, desaceleração, 55% a mais. Tudo isso, com certeza, aumentam e muito as demandas físicas dos atletas. Isso faz com que todos nós tenhamos atenção individualizada de cada atleta. Então, lá no Flamengo, nós temos um departamento que faz uma análise bioquímica, que o Abdala, que é o responsável.
O Tadashi, que é o nosso fisiologista, faz toda a avaliação de termografia, mais a minutagem de jogo, né? Então, todos os dados são compilados e nós nos reunimos para tomar a melhor decisão. O objetivo, vejam bem, não é prevenção de lesão. Esqueçam disso, porque vai machucar. Todos os times machucam. A Europa toda machuca, a América do Sul toda machuca. Futebol é um esporte de excelência. Você leva o atleta ao seu mais alto nível físico. Então, por vezes, como o Cebolinha teve uma lesão miotendine agora do gastrocnêmio. Vai acontecer, principalmente agora que o calendário está congestionado. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. Não, quem tira sou eu. Tá? Decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele e ele toma a decisão, é claro. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Você viu no finalzinho do vídeo aí, né? O preparador Fábio Macer, não sei o que, não sei pronunciar o nome dele. Ele explicando sobre a situação de fisiologia, como o jogador se comporta, questão de minutagem, sobre estudo científico e tal coisa, né? Então sabemos tudo isso, né? O Flamengo tem uma estrutura, não só como o Flamengo, como o Palmeiras também tem uma estrutura nível mundial para ver qual jogador está perto de uma lesão ou não, né? E obviamente esses dados são passados para o Tite, e o Tite define qual jogador joga, né? Falando sobre o jogo, aí foi um jogo com alta expectativa, eu acho que de todas as partes, imprensa, torcida do Flamengo, torcida do Palmeiras, torcida que não torce para nenhum dos dois, ambos os times venham conquistando tudo ainda, né, os últimos anos aí, nesses últimos 5, 6 anos aí, e o jogo simplesmente deixou um pouco a desejar, né? Jogo muito burocrático no primeiro tempo, jogo muito estudado. Já no segundo tempo o jogo começou a se abrir mais um pouco, teve mais finalizações, né? Palmeiras finalizou 11 vezes e uma foi no gol, né? Que foi aquela cabeçada do Falco Lopes que o Rossi defendeu tranquilamente. Já o Flamengo finalizou 8 vezes e 3 foram no gol, né? Então é aquilo. Foi um jogo que, teoricamente, faltou muita pontaria do jogo, um jogo muito estudado, jogo que teoricamente não tinha espaço para poder criar. Tirando o gol do Palmeiras que foi impedido, completamente impedido, não vamos nem tocar nisso, né? Tirando isso, a chance mais perigosa do Flamengo no jogo, especificamente, podemos dizer o chute do Arrascaeta no segundo tempo, o chute que o Everton defendeu, o chute do Luiz Araújo no primeiro tempo. Podemos citar essas duas grandes chances mais perigosas do Flamengo. Já pelo lado do Palmeiras, tirando um gol que foi impedido, então não conta. Não conta, estava impedido o lance. O lance mais perigoso que o Palmeiras proporcionou ao seu próprio time, né? Foi aquela cabeçada do Murilo, que foi um tiro e acabou passando perto do gol, né? O Rossi tirou como um assopro. Então aquilo, foi um jogo que deixou a desejar sim. A gente esperava mais técnica, mais bola no pé. Jogo muito brigado. Finalizações, a maioria para fora. O jogo teve 19 finalizações, tomando os dois times, né? 4 foram no gol, né? 3 do Flamengo e 1 do Palmeiras, né? E então, por isso, acho que o jogo acabou frustrando para quem assistiu, né? E, obviamente, algumas pessoas vão achar que o jogo foi ruim, outras não, né? Mas eu quero saber a tua opinião. E o empate pro Flamengo foi bom? Foi bom pro Flamengo. O Flamengo continua invicto há 13 jogos no Brasileirão diante do Palmeiras. E já no Allianz Parque também não perde, já tem uma sequência gigantesca sem perder. O empate deixa o Flamengo também ali na liderança junto com o, vamos dizer assim, o Bragantino. A diferença é saldo de gols. O Bragantino tem um gol a mais que no Flamengo no saldo de gols. Então o Flamengo continua bem aí no Brasileirão e agora é pensar em Libertadores, né? Mas deixa tua opinião aí. Seu like também ajuda demais e tamo junto.